Irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você, no próximo dia 8 de abril, a participar conosco do nosso retiro de Páscoa. É um sábado, das 8 às 17 horas, na cidade de Araraquara. Por apenas R$50, incluso o café da manhã, o almoço com refri, e teremos também no dia uma cantina para um chocolatinho, para um picolé. Então reserve esse dia na sua agenda, os irmãos de Araraquara, Ibaté e São Carlos, para estarmos juntos, buscando ao Senhor, louvando ao Senhor, tendo um momento de recreação. Então dia 8 de abril, das 8 às 17. Eu espero por você. Confirme já a sua inscrição e o pagamento pode ser feito até dia 7 de abril. Então, entre em contato comigo. Vai ser uma alegria estarmos juntos. Então, para a nossa meditação nessa hora, eu convido você a abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 2 a 6. Colossenses capítulo 4, do 2 ao 6. Eu convido você a acompanhar essa leitura. Diz a palavra do Senhor: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também sou algemado, para que eu o manifeste como deve fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos orar mais uma vez? Senhor, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito nessa hora. Fala conosco. Que nosso coração seja terra fértil. Tira, Senhor, todas as distrações, para que possamos acompanhar o que o Senhor quer nos falar nessa hora. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos meditado ao longo dos últimos domingos na carta de Paulo aos Colossenses e hoje nós seguimos para o final, né? Com algumas instruções aí gerais de Paulo aos cristãos daquela cidade. Então, trata-se basicamente aqui de orientações acerca de oração, do modo de como aqueles crentes então devem se comportar no seu relacionamento com os de fora, que não são da igreja. E essas áreas são preciosas, porque são geralmente aquelas áreas que a gente mais precisa se preocupar e que a gente acaba deixando passar. Vários cristãos de várias épocas, né, sempre precisam ser instruídos, a gente não pode negligenciar isso. Como a gente viu sobre virtudes, a gente viu dos desvios que frequentemente eram propostos por falsos mestres que tratavam daqueles assuntos. A gente viu como o cardápio de religiões aos colossenses eram bem servido, e eu peço que a gente possa acompanhar. A primeira orientação que nós temos aí é: dediquem-se à oração. Dedicar-se é a tradução de um verbo cujo sentido é persistir. É guardar com devoção, é apegar-se intensamente. E Paulo quer que assim os crentes sejam fiéis e praticantes da oração. É algo que a gente tem ainda dificuldade. E tem semana que parece que a gente tá santo mesmo, né? Todo dia, mas tem semana que é uma luta para falar um amém, um glória a Deus, que olha. E aí lembra um pouquinho do contexto lá. Lembre-se que uma das filosofias pregadas aos colossos colocava o destino das pessoas sobre a dependência do movimento dos astros. Você já viu algo semelhante a isso? Então, se o sol está numa casa e a lua em outra, é o que determina a sua vida. Se você lá nasce com o sol numa casa do zodíaco ou em outra. Ou também tinha uma outra filosofia que dizia que a sua vida era controlada por anjos, né? E por isso os vários desvios
combinados, eles abrangiam esse tipo de adoração. Fazia parte do grande cardápio religioso de Colossenses. E acabava se colocando a esperança, então, nessas entidades, para que essas entidades agissem em prol dos seus adoradores, dispondo assim os astros de uma maneira que fosse mais favorável. E ao estimular a firmeza na oração, Paulo golpeia essa superstição. Por quê? Porque ele coloca toda a esperança, toda a vida, aonde? Nas mãos de Deus, no controle de Deus, ensinando que é só a sua soberana graça que pode dar a direção, que pode fazer alguma coisa. E valia para os colossenses, vale para a gente também. A gente brinca, às vezes dá risada, mas a gente ainda vive várias dessas filosofias no dia de hoje. No signo, que eu vou ver o que vai acontecer hoje, na caixinha de oração, porque tem crente supersticioso também. Vou tirar uma palavra, vou abrir a Bíblia aleatoriamente para ver o que Deus tem para me falar. Mas não pega a Bíblia, não estuda a Bíblia e não ora. É na oração que a gente entende a vontade de Deus. É a oração que nos fortalece, nos dá a direção. Então esse texto é um convite para a oração, como sempre fazemos, né? Nós somos colocados aqui diante de uma prática de oração engajada, uma prática de oração vivida, a oração que se manifesta na gratidão a Deus e na intercessão em favor dos outros, que se concretiza, olha que maravilhoso isso, no testemunho como consequência. Esse texto é muito maravilhoso nesse sentido. Por quê? Que vai além da prisão. Lembre-se que essa é uma carta da prisão. Paulo estava preso, né? E aí ele vem dizer que muito além disso, muito além da prisão, que é a dele física, aqueles colossenses que não estavam presos podiam orar, podiam testemunhar e podiam falar de Cristo. Então, a espiritualidade que se manifesta na oração, ela é capacitada, é uma capacidade dada por Deus, que faz com que, quando nós cheguemos para aqueles que estão de fora, transforme o nosso falar, a nossa vida em testemunho. E é maravilhoso porque isso leva a gente a uma comunhão sólida uns com os outros, considerando a realidade que a gente vive. Porque quais são as nossas limitações? Quais são as nossas cadeias? As nossas resistências? Porque a gente está cercado de pessoas, de irmãos, de irmãs da fé que estão sofrendo. E alguns até que têm dificuldade, algum impedimento para testemunhar no mistério de Cristo. E é na oração que a gente encontra força para romper essas cadeias, para seguir em frente. Paulo começa falando na oração perseverante e ele termina com a convocação para o anúncio. Porque oração e ação de graças e testemunhos são aspectos da mesma realidade. Não é possível separar uma coisa da outra. A gente que costuma deixar a vida em departamentos, né? Mas não funciona assim diante de Deus. Então, uma oração sem ação se deturpa. É religiosidade vazia, é religiosidade estéril. Assim como uma ação sem oração é ativismo. É só ação. Ela perde o seu objetivo último. E aí o mistério de Cristo manifestado aos seus santos tem a ver, portanto, com a história da salvação. O mistério de Cristo é o mistério do Evangelho. É a mensagem surpreendentemente de Deus, do seu amor pela humanidade que se revela em Cristo Jesus. Deus escolhe a forma humana para se comunicar conosco. A gente viu hoje, domingo de Ramos, Cristo entrando em Jerusalém. Ele se faz homem, ser humano como nós, para participar de todas as nossas dores. Tudo que a gente vive, Ele viveu, sem pecar. Deus escolhe a forma humana. Esse é o mistério da revelação de Deus para nós, que está concentrado na cruz. É mistério. Aqui a gente vê de uma maneira incomum e singular a
principal da manifestação de Deus. Ele se abaixa ao ponto extremo. Ele toma para si a nossa fragilidade. Fragilidade desse corpo humano. Ele toma para si a dor física, emocional, de viver as perdas, de viver o luto. A semana passada, o texto do lecionário é o texto de Jesus ressuscitando Lázaro. E o texto diz que Jesus chorou. Jesus chora diante da morte. Mesmo sabendo que ele vai vencê-la. Porque ele não gostaria. Deus não gostaria que a gente morresse. A morte não faz parte da nossa realidade. Nós vivemos na escola bíblica. Então, diante da fragilidade humana, nós temos um Jesus que se deixa levar por essa fragilidade. A loucura de Deus se mostra mais sábias que a sabedoria humana quando ele vai para a cruz. É a coisa mais louca que a gente possa pensar. É através então da morte de Jesus na cruz e o seu ressurgimento no domingo de Páscoa que a gente pode chegar a Deus. E quando a gente pensa em oração, a gente não se dá conta de como a oração é importante, porque a oração, segundo Felipe Yancey, a oração livrou Jesus da ansiedade, reafirmando-lhe a confiança num Pai amoroso e lhe deu coragem para enfrentar a cruz. É na oração que ele está lá. Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Deus fala, não vou afastar. Você vai tomar ele até o final. E ele é amargo. E é na oração, porque você acha que Jesus não ficou ansioso? Sabendo o que ia acontecer. O texto bíblico diz pra gente que ele chegou a suar sangue. Ele sabia que ia doer. Eu costumo dizer, essa é a semana de assistir A Paixão de Cristo, o filme do Mel Gibson, e chorar horrores. Por favor, de se impressionar. Por quê? Porque foi dali para pior. E ele sabia que ele ia enfrentar isso. Então, pela oração no seu nome, por causa do que ele fez, é que você e eu temos acesso ao Pai, temos comunhão com ele. O nosso texto é um convite. É um chamado para a gente viver em atitude de oração, de comunhão com Deus. Enquanto nós oramos, refletimos a imagem de Deus, permanecemos nessa relação de filiação. Estamos em contato com o Pai. A gente sabe o que o Pai quer. E o Pai sabe o que a gente quer. E ele, inclusive, sabe que às vezes algumas coisas que nós queremos não estão de acordo com o que Ele quer. Mas Ele está ali para ouvir. Se necessário, corrigir. E se a gente errar, também perdoar. Isso é maravilhoso. A oração é uma das marcas principais do cristianismo. Ela é que dá caráter pessoal à nossa fé. A nossa religião não é uma religião empacotada, pronta para consumo. Não. Ela é construída no caminhar de fé, na oração. Deus não é pra gente uma incógnita, alguém que a gente precisa descobrir o que Ele quer, como que Ele quer, que sacrifício, que... Não! Tudo se resolve na oração. O mistério de Deus se revela numa pessoa concreta, presente, encarnada, completamente na realidade das pessoas. Jesus habitou entre nós. Deus é um Pai que entra em comunhão conosco através do seu Filho e que hoje habita em nós através do Espírito Santo. É um Deus presente. É um Deus presente. Então a oração como marca, para nós, se caracteriza também pela atitude de agradecimento em ações de graças, independente das circunstâncias. Paulo está preso e dá graças e agradece. Então, a oração cristã não é um exercício mental, de entrar num plano superior, num nirvana, Não é algo que se esgota no íntimo da pessoa, de mim para mim. É algo que vai além, que produz bem-estar, produz prazer psicológico, às vezes incômodo, depende da oração, depende do
texto, né? Mas através de Jesus, a oração ela se projeta para fora de nós. Porque quando nós encontramos a Cristo, nós oramos, a gente entende claramente Deus fazendo o quê? A gente se dirigir em relação ao outro. Deus se materializa nesse sentido no nosso coração através do Espírito Santo com esse incômodo. Então é ações de graças que se concretizam no outro, na necessidade do outro, no atendimento ao outro, no partilhar do pão, nas orações, na intercessão um pelos outros. E é por causa deles e deles que a gente agradece a Deus. E a carta aqui então dos Colossenses pede, né? Paulo vem pedir para eles que intercedam por ele. E esse pedido ele não tem um fim em si mesmo. A súplica é que Deus o liberte da prisão, né? Para que ele possa o quê? Continuar o seu ministério. O testemunho do Evangelho tem consequências públicas na nossa vida. Por quê? Porque existe resistência, existe oposição. A gente acaba subvertendo os critérios dos valores humanos quando a gente vive esse Evangelho. Então, o confronto sempre resulta em dor. No caso de Paulo, em sofrimento. No caso de Cristo, a cruz. E o nosso texto fala da necessidade de você e eu agirmos com sabedoria, aproveitando as oportunidades que o anúncio do mistério de Cristo dá para nós. Então a oração começa no particular e também vai para o público. É a gente ter a sensibilidade do momento adequado. Porque a palavra precisa ser o quê? Temperada com sal. Ela precisa ser agradável, precisa. Ela não pode ser salgada demais, porque ninguém gosta de comida salgada demais. Mas também comida sem sal é ruim. A necessidade do equilíbrio. O que não significa a palavra água com açúcar, tá? Uma palavra assim também não leva ninguém para prisão. Agradar todo mundo é fácil. As palavras verdadeiras de testemunho do cristão, elas são temperadas com sal, são palavras que ardem. E nesse sentido, que curam. Porque o sal é uma das primeiras coisas usadas pela humanidade para curar feridas. Né? Hoje o mentiolate nem arde mais. Mas antigamente, quando tinha, você ia tratar principalmente animal no sítio, né, Diora? Né? Você tinha uma ferida, o que você jogava? Sal. Doía. Ardia, mas curava. E a palavra do Senhor é assim, né? É também aquela ideia do sal que mantém, que não estraga, né? Hoje é fácil, a gente tem geladeira, a gente não consegue visualizar muito isso. Hoje a gente põe a carne seca porque é gostoso, né? Na feijoada, no escondidinho, mas antigamente não tinha geladeira. Como é que conservava a carne? Com sal. O sal, ele tem propriedades importantes, então ele não deixa estragar, ele não deixa apodrecer. Então eu quero que você traga essa ideia do sal para a palavra. Palavras que transmitem graça, aceitação imerecida, incondicional de Deus. E que palavras são essas? O Evangelho. E aí, eu queria lembrar que o Evangelho não é uma simples mensagem sobre como as pessoas são salvas de um modo puramente espiritual. É sobre o senhorio de Jesus, o Rei sobre o mundo real, sobre a realidade da vida das pessoas, sobre decisões difíceis que nós temos de enfrentar. É esse Evangelho. É esse Evangelho, esse é o mistério. É para isso que as nossas palavras precisam estar temperadas com sal. Porque perseverar é continuar fazendo. Perseverar em oração, é ficar firme, é não desistir. Ninguém pode perseverar se não começou. E a gente precisa começar. Então perseverar em oração é começar e continuar orando. Ninguém pode vigiar se não acordou do sono. E ninguém pode dar ação de graças se não descobriu uma razão para agradecer. Você tem razão para agradecer?
Tem razão para agradecer? Agradeça. Agradeça, porque a gente vê que a recompensa do apóstolo, ela vem sendo feita através da vida dos seus discípulos. Se você olhar Colossenses lá no capítulo 1, 2, lembra como ele começa? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Ele é grato por esses irmãos que estão lá. Os santos e fiéis são os discípulos de Cristo. A mensagem dessa carta não é para os de fora, é para os da igreja. Seja discípulo antigo ou novo, né? Os santos e fiéis irmãos, sejam novos ou antigos, iniciantes, enfim, Paulo fala da perseverança, dos discípulos que precisam perseverar em orações e súplicas. Então, viver como discípulo é viver em oração. E a oração é como ar para o nosso espírito. A oração é como ar para o nosso corpo. O seu corpo não vive sem ar. Tenta parar de respirar. Talvez você fique 2, 3 minutos, mas não mais que isso, se você for bom nisso. E a gente não consegue viver sem oração. Por isso é desafiador a gente perseverar. Porque oração é a respiração da alma, vamos pensar assim. E aí Lucas, em Atos 2, diz que a igreja, lembra? Vivia o quê? Perseverante, unânimes em oração. Então, para a gente concluir, perseveravam porque Cristo os tinha chamado para o discipulado, para vigiar, para orar, para dar ações de graças. E aí, gratidão é escolha, é saber o que Cristo fez. E como afirma Henry Nouwen, ele fala que a gratidão, como disciplina, envolve uma escolha consciente. Eu posso escolher ser grato, mesmo quando as minhas emoções, quando os meus sentimentos, quando a minha vida está impregnada de mágoa e ressentimento, ou quando eu estou preso, ou quando eu estou vivendo aquilo que eu não quero. A gratidão é uma escolha. E é incrível quantas ocasiões se apresentam que a gente possa escolher ser grato ao invés de reclamar. E tudo isso vai gerar o quê? Testemunho. As pessoas vão ver se eu realmente estou lá perseverando, dando ação de graças, mesmo no dia da adversidade. E essa minha gratidão, essa minha ação de graças, também é testemunho. Também é temperado com sal. E eu queria que você pensasse que a história de amor que eu e você somos convidados a viver nessa Semana Santa nos dá bons motivos para agradecer. Porque eu não sou merecedor. Cristo é. E Ele veio, e Ele se doou no nosso lugar e ressuscitou para nos dar vida eterna. O mínimo que eu posso fazer é ser grato. É o mínimo. É uma história real. É uma história de como Cristo nos aceita por graça, não por mérito. Deus tem um único posicionamento, assim, inflexível com relação a você e a mim. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele é o único e verdadeiro Deus e Ele ama pecadores. Por quê? Não sei explicar. Por quê? Porque falsos deuses desprezam pecadores. Mas o Pai de Jesus ama todos, não importa o que faça. Isso é naturalmente incrível demais para a gente aceitar. Mas é o que tem para hoje. É o que tem para essa Semana Santa. É lembrar que eu e você somos aceitos por causa de Jesus. E é uma das afirmações assim, centrais da Reforma Protestante. Não por mérito nosso, mas pela sua bondade, pela sua graça. E nós temos assim, nosso posicionamento restaurados com Deus por meio de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, do seu Filho amado. E a gente não pode se esquecer disso. Essa é a boa nova do Evangelho. Essas são as palavras que precisam estar na nossa boca, temperadas com sal, para curar, para restaurar. E que vão fazer com que você e eu andemos dia após dia,
perseverantes em oração. Porque quando estiver difícil, quando for pesado, a gente precisa trazer isso à memória. Por isso que a gente precisa pregar isso pra gente também, todo dia, todo dia. O Deus gracioso encarnado em Jesus Cristo nos ama. Nos ama. E isso permite que eu e você continuemos perseverantes, dia após dia, nas orações, nas súplicas uns pelos outros, dando graças. Nós somos salvos pela graça de Deus, que é a expressão ativa do seu amor por nós. É muito difícil de entender isso no mundo do que gira em torno de mérito. Um Deus amoroso promove um povo amoroso. Que nós sejamos esse povo amoroso por causa de quem Ele é. A nossa identidade, como eu falei na semana passada, é o quê? De pessoas batizadas, de discípulos e discípulas de Cristo, que nós nos vestimos, né, disso quando nós declaramos para todos que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E que a nossa vida seja agradável e que o nosso falar seja temperado com sal, para curar, para restaurar, para transformar, para dar gosto, para trazer graça, que as nossas palavras sejam saborosas, com gosto de inteligência, de bom senso, de brandura, de amabilidade, de amor, de domínio próprio, de graça, de equilíbrio e por aí vai, de coisa boa. Que nós sejamos constantes nas nossas orações e súplicas uns pelos outros, firmes na razão da nossa esperança. Não esqueça, Cristo é a razão da nossa esperança. Que você possa sempre trazer a memória. E essa semana, mais do que todas as outras, ela traz isso pra gente, a memória, a nossa esperança. Que nós possamos meditar ao longo dessa semana e no domingo de Páscoa celebrar isso com alegria, com júbilo, com toda a certeza do mundo. Cristo nos ama, Deus nos ama. Você é aceito e ponto. Louvado seja Deus por isso. Amém? Eu queria orar por você mais uma vez. Amado e misericordioso Deus, nós nos achegamos a Ti nesse dia, assim como somos. Tu nos conhece antes mesmo de nós podermos expressar, Senhor, com palavras, o Senhor já sabe das nossas necessidades. Confessamos, Senhor, que temos muita dificuldade em nos mantermos constantes nas Tuas coisas, ó Deus. Obrigada porque o Teu amor e a Tua graça são constantes sobre as nossas vidas. Aleluia. Pai, nesse domingo de Ramos, essa semana que começa tão cheia de momentos de oração, de reflexão, traga, Senhor, a nossa vida, realmente o sentido verdadeiro da Tua vida, da Tua morte, da Tua ressurreição. Nós queremos, ó Pai, contar contigo, Senhor, nessa semana em todos os momentos. Senhor, agora nós intercedemos também pela Tua igreja que aqui se reúne, por cada um que aqui está, no nome de Cristo Jesus. Seja sobre cada necessidade, Senhor, dos Teus filhos e filhas, seja sobre a saúde física, emocional, financeira. Sustenta e fortalece todos que aqui estão, Senhor. Vem com cura, vem com restauração. Te rendemos graças, ó Deus, pela vida do seu Pedro. Louvamos a Ti porque essa semana saiu a aposentadoria dele. Pai, como oramos a Ti por isso. Nessa hora nós rendemos graças a Ti por isso. Louvado seja seu nome, Senhor. Abençoa a sua saúde, a vida da Dona Zilda também. Também pedimos nessa hora pela saúde da Dona Heloína. Pai, fortalece a saúde da Tua serva, seja com ela, Senhor. Colocamos nessa hora diante de Ti todos os pedidos de oração, Senhor, que a sua comunidade tem apresentado, ó Deus, que colocamos a Ti todas as quintas-feiras, as necessidades e também os agradecimentos. Louvado seja o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso mundo e de forma especial a cidade de São Carlos, Senhor. Fortalece essa cidade, dá direção, Senhor, aos governantes, ao nosso país, ó Deus. Oramos, Senhor,
para que as pessoas possam reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador da vida delas, ó Deus. E nesse sentido, usa essa igreja, Senhor. Usa a nossa voz, usa os nossos talentos, a nossa capacidade, para que todos aqueles que aqui cheguem, Pai, sejam acolhidos, amparados e se sintam amados por Ti. Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa adoração nessa hora, Senhor. Envia trabalhadores para essa seara. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. E tudo mais, Senhor, que aqui que nós não apresentamos, mas que o Senhor conhece, som do nosso coração, entregamos a Ti, através da oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, de pé, recebam a bênção. Que o Deus de poder te dê o falar cheio de sal. Que o Espírito Santo transforme o seu coração. Que a sua doçura dirija os seus passos. E que os dons que Ele te deu te capacitem a servir e adorá-lo, aonde você estiver. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a sua vida e esta semana que se inicia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Gratos com as palavras temperadas com sal.